A paz do Senhor, aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo Daniel Silva, e você está no canal A Luz da Bíblia Daniel Silva. Seja muito bem-vindo ao canal. Você que se identifica, cadastre-se, né? Ative o sininho, porque toda vez que a gente posta aí uma aula, porque o foco que nós estamos trabalhando aí é a exposição das aulas do trimestre atual, tá? Nós temos ao longo desse trimestre trabalhado no seguinte tema, nas lições bíblicas da CPAD, né? O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E viemos aí de uma sequência de lições muito boas, bem fundamentadas na Bíblia e que eu digo sempre, eu particularmente tenho aprendido muito ao ler, né? E ao transmitir também, que a gente sempre soma conhecimento, né? Nós temos falado sobre o mundo do apóstolo Paulo, temos falado do Saulo de Tarso, né, o perseguidor, falamos na lição 3 sobre a sua conversão, na lição 4 falamos sobre a sua vocação para ser apóstolo, na lição de número 5, Jesus Cristo este crucificado, que era a mensagem cristocêntrica, a mensagem do apóstolo, né? Paulo no poder do Espírito, Paulo o plantador de igrejas, lição 8, Paulo o discipulador de vidas, e por fim, hoje, nós vamos trabalhar na lição de número 9, lição 9, que tem por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Nós vamos fazer do mesmo modelo tradicional aí, que é ler e tecer um comentário, tá bom? Vamos lá? Lição 9, do dia 28 de novembro do ano de 2021, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto áureo me diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, verso 28. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Atos 20, do verso 17 ao verso 34. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados.
De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Já partindo para a introdução, o comentário e introdução, vamos lá. Nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e ministério do apóstolo dos gentios, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Esse é o nosso desejo também. Tópico de número 1 vai nos dizer assim: Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. O número 1 do tópico 1 diz, o ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações, O número 1 do tópico 1, ele frisa que, na realidade, a Antioquia da Síria, ela foi o lugar, o ponto de partida no quesito vocação de Paulo. Bem sabemos, que eu posso afirmar aqui, que na realidade Paulo ele foi separado em Antioquia. Eu creio e nós cremos e nós temos vindo estudando dia após dia que a chamada e a vocação de Paulo foi algo que transcende o tempo da sua própria vida, Não foi naquela ocasião que ele foi vocacionado. Entendemos muito bem que foi em Antioquia que ele foi separado, porque na realidade pois Paulo foi chamado e separado desde o ventre de sua mãe, o que nos diz o texto de Gálatas no capítulo 1, a partir do verso 12 ali, tá? Mas deixa eu, como a lição está pedindo, o ponto de partida, lá, Atos 13, o primeiro verso. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaim, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Certo? Então, a ênfase do tópico de número 1, vai dizer o seguinte, Após isso, eles foram... a Antioquia da Síria foi o ponto de partida, mas a vocação, como nós dissemos, já havia acontecido em Deus, Ali, vamos entender, ali foi o reconhecimento da igreja de Antioquia, que foram separados não somente Paulo, chamado Saulo, mas também foi chamado Barnabé. Uma ênfase que nós temos na revista logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. É preciso dar manutenção para aqueles que estão vindo, aqueles que receberam a chamada de Deus, estão sendo separados por Deus, estão sendo confirmados por Deus. Então é necessário, através da palavra, do conhecimento, através da estruturação, de edificá-los, É o que me chama a atenção no texto que nós lemos lá na leitura bíblica em classe, que diz que quem edifica, olha que interessante, o verso 32 do capítulo 20. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, Deus é poderoso para edificar.
Já vou começar a ler aqui o número 2, o tópico 1, que diz Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como o de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco e Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Olha que ponto interessante esse aqui. O ministério de Paulo, como ele foi ampliando, então era do entendimento, um sábio entendimento de Paulo, que ele não podia atuar sozinho. Então ele precisava de pessoas que também tivessem o mesmo sentimento como obreiros e como trabalhadores na obra e no reino de Deus. E aí esse bloco aqui cita alguns auxiliares. Alguns, eu digo alguns porque... E os que não foram citados na Bíblia? Os que se tornaram com certeza, depois que aprenderam com Paulo, que foram discipulados por Paulo, que foram fundamentados, que foram orientados por ele, existem nomes que não foram citados aqui, mas os que são citados aqui, de acordo com as referências, são Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon e Gaio. São esses nomes que foram citados aqui. Deixa eu ler aqui o finalzinho para fazer um comentário e já partir por 3. Ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações e precisa ser assim. Como nós dissemos até hoje na parte da manhã, a igreja ela é suprema. A igreja, quando nós estamos tratando de assuntos bíblicos, eclesiásticos, nada melhor do que a própria Bíblia e os assuntos relacionados à própria igreja para mostrar sua grandeza e modelo de referência para uma gerência, uma administração, sabe? Nada melhor do que a própria Bíblia e a igreja para falar sobre isso. E ela frisa isso, Modelo de organização. É preciso treinar um novo líder para que no futuro, quando uma liderança se ausenta, uma liderança mais antiga se ausenta, ou de acordo na necessidade de uma remoção, vai ter outra pessoa para substituir, para dar continuidade, para que a obra de Deus não pereça. O número 3 tem como título Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para o aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam. Nós vamos ver essa referência aqui, 2 Coríntios 2, verso 12, 13, 17, 1 Coríntios 4, 17 e algumas outras referências. Pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor, de acordo com o que a gente já citou, Gálatas 1:12. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. Olha, 1ª e 2ª Timóteo, Tito. Essas são as 3 cartas pastorais. É bom frisar que existem na Bíblia 3 cartas pastorais e existem outros livros que tratam também de forma mais isolada, mas não deixam de tratar da importância da questão do ministério pastoral. Então, isso porque nós deixamos claro aqui que a Bíblia é inspirada pelo Espírito. Então, isso mostra o quão importante é a questão de deixar um legado ministerial e de dar um incentivo para que as pessoas sintam desejo e vontade de deixar despertar o dom que Deus já colocou na vida dela, que Deus já colocou nas suas vidas, tá? Porque Deus vai agir de acordo com o dom. Não é automático, eu quero ser, vou ser. Não, de repente a pessoa não tem vocação para aquilo
Eu acho que isso seria meter os pés pelas mãos. Mas deixa eu mostrar aqui essa referência que a gente pegou, a 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a ministração de Paulo, né? O verso é o 12, o 13 e o 17. Diz assim, ora, deixa eu confirmar, 2 Coríntios 2, 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O verso 17, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, Paulo dá uma classificação para a sua própria mensagem sincera, mensagem de Deus, uma mensagem cheia de veracidade e de verdades, tá? Então aqui, deixa eu finalizar o 3 do tópico 1, a constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Ele deve ser o nosso, e esse deve ser o nosso cuidado também. Então uma das coisas que podemos destacar e dar ênfase era o zelo e o cuidado de Paulo em preparar novos líderes. Falando novamente sobre as cartas pastorais, que instruções maravilhosas, né? Que há nas epístolas pastorais, né? Eu vou ler aqui só para frisar, deixa eu localizar aqui, deixa eu localizar uma das cartas pastorais para a gente ler um trechinho para mostrar o poder do conteúdo, sabe? O que eu quero dizer? A força do conteúdo, o que motivava um líder a deixar claro como tinha que ser o modelo, como tinha que ser o exemplo, né? Eu faço questão de ler aqui, por exemplo, o capítulo de número 3, de 1 Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, que poderosa e que vamos dizer assim, a palavra intenção seria muito pequena aqui, e que desejo do coração de Deus, né? De esclarecer a questão da vocação, da preparação, da qualificação que deveria estar contida nos líderes, né? Nós lemos só uma referência das cartas pastorais, mas nós vamos ver, por exemplo, Pedro falando sobre a questão e a importância de um bom pastoreio, de um bom cuidado espiritual da vida das pessoas, né? Ele escreve, eu sou presbítero junto com vocês, admoesto que vocês apacentem o rebanho de Deus, não com torpe ganância, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas de bom grado, voluntário, né? Então, eis aí a importância de corresponder bem até mesmo à vocação a qual fomos chamados. Vou fazer aqui a síntese do 1. Éfeso foi o ponto de partida para o despertamento de novos vocacionários. O tópico de número 2 vai nos dizer o seguinte. Tópico de número 2. O legado doutrinado de Paulo para os novos líderes. O que Paulo deixou para os novos líderes no sentido de ensino, de doutrina, de fundamento doutrinário. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Vamos destacar primeiro os judaizantes. Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos,
mas nem todos aceitam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos, que envolvia datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente. Eu vou ler, essa referência faço questão de ler, está lá em Gálatas 1, do 6 ao 9. E o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso, nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Então, o legado de Paulo, vamos dizer assim, o que ele deixou foi ensinar a refutar e a ir contra algumas coisas que eles estavam querendo impor sobre a igreja no seu nascedouro, né? Ou seja, sabemos que a igreja ela foi fundamentada em Cristo, sobre Cristo e sobre os preceitos de Cristo. Então, nele está toda a lei que devemos seguir em Jesus. Vamos ver que os judaizantes, né, eles queriam fazer o quê? Eu vou pegar até a ilustração do nosso irmão Ricardo, hoje na IBT, hoje de manhã. Ele mostrou uma ilustração de um copo com água limpa e um copo com água misturada com algumas impurezas. E o que seria essa analogia? A água limpa, ela representava o cristianismo puro, baseado em Cristo, na graça, no perdão, no arrependimento, naquilo que condiz a respeito do Evangelho. Já os judaizantes, o que eles queriam? Vocês converteram, aceitaram Jesus, mas vocês vão ter que fazer algumas coisinhas aí para ser salvo, né? Então eles impunham sobre os novos crentes o quê? Impunham algumas observâncias da lei, prática de circuncisão, guarda do sábado judaico, observância dos ritos, que envolvia datas e comidas. E diziam que a salvação para os novos crentes dependia de tudo isso. Isso é uma mentira, porque basta a graça e nós não somos salvos por mérito ou por aquilo que fazemos. Claro que ao ser salvo, nós passamos a praticar boas coisas, coisas que estão relacionadas à nossa fé e à nossa salvação. Mas permita-me ler Gálatas 1, do 6 ao 9, ou seja, Paulo aqui ele está batendo de frente, refutando as ideias dos judaizantes, dizendo que a graça é suficiente para a salvação do homem, o favor imerecido. Diz assim o texto: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então Paulo aqui está deixando muito claro aos Gálatas: se alguém quiser pregar algum acréscimo para a salvação na vida de vocês, ou para ter um encontro com Cristo, ou para ser abençoado, seja maldito, né? O que é acréscimo? E ele diz, mesmo que eu, ou mesmo que um anjo, né, venha pregar outro evangelho, além do que é fundamentado em Cristo, seja maldito, seja anátema. Então, a questão dos judaizantes, eles tentavam impor sobre a igreja isso. E Paulo, o legado que está dizendo aqui é justamente o fato dele defender a doutrina verdadeira e bater de frente com aquilo que era falso. Agora, outro problema da época de Paulo também era a questão a advertência que Paulo deixa acerca dos gnósticos. Nós vamos entender aqui de forma bem abreviada o que é o gnosticismo ou os gnósticos. Diz assim, havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles
acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito, então a ênfase do que eles criam é essa partícula aqui, ó. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo era matéria imprestável, né? Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais não é graça verdadeira. O apóstolo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa referência vai estar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. Não banalize a maravilhosa graça de Deus. Então, o que era essa crença gnóstica, né? Era a crença embasada em filosofias que diziam que o corpo para nada presta, mas que o espírito é que salva, é o espírito que salva ou se salva. Então, com base nesse raciocínio, ou seja, com base nesse pensamento, eles estavam dando legalidade ou dizendo que o corpo físico, ele poderia fazer diversas coisas e até mesmo se envolver com qualquer tipo de coisa, a exemplo, a prostituição, drogas, mutilação, tudo contra o próprio corpo, que isso seria insignificante, já que o corpo para nada prestava, mas que o espírito sim, ele teria um encontro com Deus. Então, isso é mentira. Por quê? Porque, de acordo com a base bíblica lá de 1 Tessalonicenses, qual é a exigência bíblica cristã? Qual é a exigência do espírito em relação ao corpo? Tá aqui, ó. Eu vou ler novamente aqui para a gente entender e para a gente frisar, que diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é para ser conservado? Espírito, alma, corpo. Ou seja, o ser humano de forma completa. A partir do momento que a pessoa aceita Cristo, então todo o seu ser, todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu espírito devem sim ser consagrados a Deus. Agora, um dos perigos maiores dessa doutrina gnóstica, maldita doutrina gnóstica, era a questão de esbarrar onde? Em uma pessoa central da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, já que eles criam que o corpo para nada prestava, então eles banalizavam o que? A humanidade de Cristo. Então eles não davam valor à humanidade de Cristo, né? Eles talvez exaltavam sim a questão espiritual de Cristo. Então isso gerava uma contradição. Por quê? Porque na verdade, segundo a Bíblia e segundo a interpretação de textos, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, essa foi um dos legados, justamente confrontar, advertir sobre vários tipos de doutrinas, seja dos judaizantes, seja dos gnósticos, e isso ainda é uma coisa atualíssima. Os líderes de hoje, que pregam a verdade, que fundamentam a sua pregação, sua ministração, sua doutrina na Bíblia, eles também enfrentam e enfrentarão muitos dogmas, muitas doutrinas, muitos falsos ensinos que querem se infiltrar nas igrejas, no meio do evangelho, dizendo que as pessoas precisam de uma terceira coisa, de uma segunda ou terceira coisa para a salvação, para a bênção na sua casa, bênção no seu lar. Basta somente Jesus Cristo e basta somente a fé em Jesus é o suficiente. Partindo já para o número 2, do tópico 2, né, que nós estamos,
o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Nós vamos ler lá em Atos 20, 18. Atos 20, 18, vamos dar essa referência aí. Em sua despedida de obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Eu faço questão de ler o contexto e a gente vai arrancando aqui, arrancando entre aspas, né? Tirando algum proveito aqui da despedida de Paulo. Nós temos que entender que aqui nesse conteúdo é interessante frisar, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então Paulo estava em Mileto e mandou o recado, mensageiros aos anciãos, ou seja, a liderança da igreja de Éfeso, para que se encontrasse com ele ali, certo? Era uma despedida. Aí logo chegaram junto dele, disseram, e ele começou o discurso dele. Vós bem sabeis, desde o princípio, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Ou seja, vocês viram meu comportamento, vocês viram minha maneira de agir, de falar, de comportar. Servindo ao Senhor com muita humildade e com lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Enquanto eu ouvi isso hoje de manhã, eu perguntei assim, onde estão os pregadores da teologia da prosperidade? Ou seja, que dizem que as pessoas não sofrem, que elas têm que ser ricas, se não estiverem estão sob maldição. Então Paulo era um obreiro na sua qualificação, que ele dava o seu coração e entregava em prol do reino de Deus a ponto de sofrer humilhação, sofrer tentação e passar por algo, o escape das emoções, que são lágrimas pelas dores que ele sentia. E ele continua dizendo, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem dele continuava sendo a mesma, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a conversão a Deus. E agora eis que eu, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo me revela cidade a cidade. Mas em nada tenha minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O objetivo de Paulo, ele fez da sua chamada a essência da sua própria vida. Olha, e aí vem a advertência de Paulo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu vejo algo muito importante nessa passagem. Olhando para nós, não vamos fazer aqui julgamento de terceiro. Será que a gente tem autoridade para, se num dia a gente tiver que convocar uma reunião de despedida, a gente falar assim, olha, eu estou limpo do sangue de vocês. Eu não fui omisso à pregação, eu não fui omisso à orientação, eu não fui omisso, eu não omiti, eu não deixei de fazer, eu não fui negligente a tudo que Deus mandou fazer no meio de vocês, junto com vocês. Será que a gente teria tal autoridade para isso? E o conselho de Paulo continua, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou pelo seu próprio sangue. E aqui, mais uma vez, para a gente já pular para o próximo bloco, eu vejo algo muito interessante. Paulo, com tamanha autoridade, conhecimento, graça de Deus, poder de Deus, influência, sabedoria, um doutor, um mestre, um pastor, um apóstolo, um servo de Cristo. Ele jamais trouxe para ele
em algum momento dizendo que a vocação que estava sobre os irmãos vinha dele, mas vinha de Jesus Cristo. Ele admitiu, falou assim, quem chamou vocês foi Deus, quem chamou vocês foi Jesus, foi Ele que vocacionou vocês, e não foi uma vocação barata, foi paga pelo próprio sangue de Jesus. Ele resgatou vocês, lavou, vocacionou, chamou, deu qualidade, deu habilidade com o preço do sangue derramado lá no Calvário. Então vamos partir agora para a síntese do tópico 2. A advertência de Paulo a respeito do judaizante e dos gnósticos revela compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo às novas gerações. Isso é verdade. Eu vejo aqui nessa questão de Paulo, dele defendendo a sua fé, a fé dos irmãos, a igreja, e chamando os irmãos para uma reunião. Enfim, eu vejo que ele realmente tinha compromisso. E nós devemos realmente ter compromisso. Porque se Paulo não tivesse compromisso, primeiro, essa história talvez não estaria sendo contada hoje. Se Paulo não tivesse compromisso, o que ocorre? Ele não faria questão de destacar esses assuntos. O líder que tem compromisso, ele toca em pontos nevrálgicos quando necessário, pontos doloridos, mas que são necessários o quê? Para salvar um rebanho, para salvar uma igreja inteira, através de tocar em pontos para evitar o engano de Satanás, porque ele está aí para iludir as pessoas, e era um receio de Paulo, né? Que as pessoas retrocedessem e ainda fossem enganadas por Satanás. Então nós frisamos aí uma vez mais o compromisso direto que Paulo tinha com a igreja de Jesus Cristo, com o ministério a qual ele representava. Vamos lá, tópico de número 3. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Atos 20, 24. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre de avareza e de ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza, da ganância. Lembramos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Então esse exemplo falta, infelizmente falta. E se muitos estão tentados por agir de forma negativa, é uma chance de repensar. Então Paulo ele era desapegado às coisas materiais. Não que ele não administrasse a sua vida material, ele administrava. Tanto é que ele tinha profissão, uma nobre profissão de fabricante de tendas, né? De fabricante de tendas. E ele administrava, com certeza administrava suas finanças. Todos, é um princípio de sobrevivência, de organização, é um princípio de administração, organizar suas finanças. E Paulo, com certeza, ele tinha sua organização e sua administração. Mas ele não se deixava ser dominado por nada que o levasse a ter um coração cheio de avareza. Tanto é que ele escreve a Timóteo dizendo, olha, é o amor ao dinheiro, não estou falando de ter dinheiro, o amor ao dinheiro é a espécie de todos os males, é a raiz de todos os males. Ou seja, o termo ali envolvido nesse pedaço aí em Timóteo é filarguria. O que é filarguria? Amor à prata. Amor à prata. Então, Paulo se dá exemplo de alguém que não era apegado às coisas materiais. Ele podia até desfrutar das coisas materiais, mas não eram as coisas materiais, a moeda, o ouro, a prata, o dinheiro, que regia o coração dele. Que, infelizmente, na atualidade, nós vemos muitos líderes se aproveitando da fé das pessoas e montando um império em cima da fé das pessoas,
em nome da avareza, em nome da filarguria, do amor à prata, do amor ao dinheiro. E a advertência e o exemplo de Paulo de não se apegar às coisas materiais, e a advertência ela é atual para todo obreiro, para todo homem e mulher de Deus que tem acesso à casa de Deus, que sabe das coisas que são tratadas na obra de Deus, né? Então eis aí a atitude e exemplo de Paulo. Foi nos dado uma referência aqui, é o verso 24, deixa eu ler aqui. O verso 24 diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Né? E, frisando, Paulo, ele, por ser um obreiro de valor, que realmente correspondia às coisas de Deus, naturalmente ele tinha direito do altar. Ele tinha, mas ele procurava não tirar do altar, justamente porque para não ser pesado às igrejas, para não ser pesado aos irmãos. Pegando um comentário que hoje ouvimos na escola bíblica, também, por certo, pela sua profissão, ele, por certo, era uma pessoa que abençoava a igreja de Cristo de forma financeira. Partindo aí deixa eu confirmar aqui o número 2 do tópico 3. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Isso nós vamos ver no verso 28 de Atos capítulo 20. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constitui bispos para apacentardes a igreja de Deus. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, o versículo 28, ele diz, olhai por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Então, é indispensável que o obreiro ele procure cuidar de si, da sua saúde física, emocional, espiritual, né? Coisas que tragam bem-estar para a sua vida nesses 3 pontos aí. Por quê? Porque se houver um desequilíbrio dessa situação, como que ele vai ter disposição para isso mesmo, para estudar, para orar, para cuidar, para visitar, para pregar, como que ele vai ter se ele não cuidar de si mesmo? Né? Então é um conselho de Deus, e afinal somos templos do Espírito Santo. Então somos mordomos de Deus. O que é ser mordomo de Deus? É administrar tudo aquilo que Deus te deu. Então o que você tem não é seu, o corpo não é seu, cuide. A vida não é sua, é dele, cuide. O ministério não é seu, é dele, cuide. Então somos mordomos de Deus. E a ênfase aqui é cuidar desses 3 principais pontos. Assim teremos uma balança equilibrada para seguir em frente e fazer a obra de Deus. 3. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Atos 20, 29 e 30. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Então, usa essa linguagem lobos cruéis para falar de falsos mestres, e falsos mestres existem, estão por todos os lados, e você precisa de Bíblia para refutá-los, você precisa de fundamento na palavra e não se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem a compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. A ilustração que foi usada e podemos usar aqui de pastor, pastor que zela, cuida, nutre da vida espiritual, e também não só da vida espiritual, ele pode intermediar para um sustento material,
para que alguma pessoa seja abençoada, para que venha suprir sua fome, sua sede, seu frio. Isso também é pastorear, né? Às vezes o pastor propriamente não tem o recurso, mas ele pode juntar forças com a igreja e fazer com que o benefício nesse sentido chegue até a pessoa, né? Então, pastorear não só é cuidar da vida espiritual das pessoas. E eis aí uma grande responsabilidade. Uma das analogias, exemplos bíblicos de pastor é justamente o de Davi. Davi conta-se quando ele estava diante de Saul, né, naquela grande decisão de para ele ir batalhar contra Golias. Então ele pega 2 exemplos e diz: olha, Saul, houve situações em que quando um leão veio para comer uma ovelha, eu peguei aquele leão, despedacei, matei, né? Eu feri ele, matei. Quando veio um urso, eu também fiz da mesma forma. Então a questão do pastoreio não é só a parte romântica do negócio. Não, existe um pano de fundo, existem pastores orando, intercedendo, jejuando, lutando no mundo espiritual contra esses, entre aspas, leões e ursos espirituais, para que a vida da ovelha ela seja preservada. Que Deus nos dê graça, condição, autoridade, que Deus nos dê, em nome de Jesus Cristo, o poder real, o poder do alto, para que saibamos lidar com essas situações e sejamos defensores e realmente guardiões e protetores do rebanho de Deus. Não só orando, jejuando, mas também aplicando com precisão a palavra de Deus, o ensino, chamando a igreja para a adoração pura ao verdadeiro Deus. Tudo isso são situações que podem fortalecer, sim, o rebanho de Deus. Síntese do tópico 3 vai dizer: o apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Vamos partindo aqui para a conclusão. Deus abençoe você que esteve até agora. Conclusão: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para as novas gerações de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver nossas vocações. Que conclusão plausível! Realmente, é tempo de desenvolver as nossas vocações. Se você tem um chamado, deixa ele aflorar, deixa ele ser edificado pelo Espírito, esmerado, melhorado pela unção de Deus, mas valorize, dê importância à vocação que está sobre a sua vida. Vem na minha mente aquele verso: despertes o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das mãos do presbitério. Então desperte o dom que há em você e, assim como a exemplo da Bíblia, a exemplo do apóstolo Paulo, tenha dedicação à sua chamada e tenha dedicação também àqueles que foram chamados depois de você. No reino de Deus não há espaço para disputa, não há espaço para grandeza, não há espaço para medir forças. Ao contrário, no reino de Deus deve-se dar espaço para a unidade, para somar esforços, para alcançar metas e alvos para o reino de Deus, estar unidos e reunidos em Cristo, porque assim, com certeza, com toda certeza, nós iremos prevalecer, obedecendo assim a chamada de Deus sobre as nossas vidas. Finalizando, nós apontamos que Éfeso foi o ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Olha que interessante, Paulo saiu de Antioquia, né, onde era inicialmente e foi um dos primeiros lugares que os crentes foram chamados de cristãos, e depois ali houve uma base que o lançou ao campo de missão. E quando ele foi ao campo de missão, em especial Éfeso, outra base de ensino teológico, outra base de instrução teológica foi formada ali na igreja de Éfeso. Então a gente vê uma progressão, e essa progressão e esse modelo de aplicar, de levantar líderes, ele é atual, né? Então quem será a geração que virá depois, que poderá dar continuidade à obra de Deus, né? Temos que pensar nisso.
nós assinalamos o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, né? Refutando aí o gnosticismo, a questão do judaizante, dentre outras coisas. Enfatizamos o apelo de Paulo para os líderes. O apelo ainda é atual. Bom, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, somos gratos a Deus pela sua vida e até a próxima aula. Em nome de Jesus. Fique com Deus.